Então, vamos a alguns cálculos meio óbvios aqui para que você entenda algumas coisinhas importantes. Por que que a memória RAM tem 368 bytes de memória? Tem uma lógica bem simples para o porquê disso. Observem aqui. Essa daqui é a nossa memória RAM, certo? Essa é a memória onde é que tem aqueles 368 bytes lá. E mais os registradores. Então observem aqui. Eu posso acessar essa memória, eu posso endereçar. Chama-se endereçar quando você escolhe um endereço na memória. Aqui digamos que seja o controle dessa memória, aqui essa entrada. E aqui é o baramento, onde que você vai selecionar por um endereçamento. Isso aqui chama-se endereçamento direto. Quando é direto é quando você escolhe um local da memória a partir da tua memória de programa. Ou, se você quiser escolher um local da memória a partir aqui do baramento, daí tem um registrador F aqui, o registrador F aquele. Mas enfim, isso agora não vem ao caso por enquanto, tá? Eu quero que você entenda o porquê de algumas coisas aqui, dessa quantia de memória, 368. Porque assim, no endereçamento direto aqui, você tem 7 bits, ó, quando tem esse tracinho aqui, o número é a quantia de bits que tem aquele baramento. Cada baramento, aqui ó, esse baramento aqui, esse fiozinho aqui é de 13 bits, esse aqui é de 8, ligado entre todos esses outros periféricos aqui, é tudo 8, aqui é 8 também, aqui é 3, aqui é 8, né, e 14 e assim por diante. Então assim, você tem que ver que para endereçar a memória aqui, eu tenho 7 bits. E eu quero que você entenda da seguinte forma. Como é zeros e 1, nós temos duas possibilidades. Então, você tem que levar essa quantidade à potência de 7, que é meio óbvio, né? 2 elevado a 7, então vamos fazer aqui, ó. Tem que fazer 2 vezes 2, 7 vezes. Para você que ainda não está familiarizado com esse tipo de coisa, aí você tem 0 ou 1, então tem duas possibilidades. Então é 2 vezes 2, foram duas vezes. 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. Isso quer dizer que você tem 128 possibilidades, ou seja, você tem 128 locais na memória possíveis de endereçar com esses 7 bits aqui, entendeu? Essa aqui é a ideia. Então, você só pode endereçar 128 bytes de memória, ou seja, locais. Como cada localzinho da memória, cada lugar na memória não é um bit, é um byte inteiro, que são 8 bits, tá? 8 bits são um byte. Então, pela lógica aqui disso tudo, por que esse microcontrolador é de 8 bits? Porque o baramento aqui é de 8 bits. Então, um port aqui pode ser no máximo de 8 bits, porque senão se fosse, digamos, esse meu port de 9 bits, né? Quando eu quisesse jogar alguma coisa para o baramento, teria que usar duas instruções, porque eu jogaria os 8 primeiros lá para guardar em algum lugar, e depois aquele outro bit sozinho aqui. Então isso fica uma coisa meio desproporcional, digamos assim. Então, tudo meio padronizado para não ter essas confusão aí. Então, usa-se um byte padrão aqui, que é 8 bits, para baramento aqui, para esse baramento principal. Então, todos os periféricos são 8 bits aqui. Meio que óbvio isso. Então, aqui, o máximo de endereçamento que eu consigo na memória RAM é 7 bits. E 2 elevado a 7 é 128. Então, observe uma coisa aqui. Vamos lá no banco de memória. Tá aqui o nosso banco de memória. Poderia ser um banco só, né? Vocês deveriam estar pensando assim. Mas tem 4 por quê? Por causa daquela lógica que eu falei para vocês, ó. Isso aqui, 00H é o meu endereço 0 na memória. E isso aqui é um banco de memória, essa lista aqui é um banco de memória. Banco 0, banco 1, 2 e 3, ou seja, 4 bancos de memória. Então, o que é 7F? 7F é o último local desse banco de memória. O que é 7F? Vamos fazer isso aqui em hexadecimal, porque esse valor é em hexadecimal. Então, o que é 7F para gente? Vamos botar aqui em hexadecimal e digitar 7F. E vamos colocar isso em decimal. São 127, ou seja, de 0 a 127 são 128 locais da memória. Ou seja, é o máximo que eu posso endereçar com aquele meu
endereçamento direto lá, entendeu? Que são 7 bits. Então são 128 possibilidades. Então é meio que óbvio que eu não posso endereçar mais do que isso, porque aquilo lá já me limitou a isso, né? Se vocês observar aqui, cada um desse aqui, ó, de 80 até FF, isso dá também 127. Aqui, de 100 até 7F e de 180 a 1FF, cada um desses aqui são 128 possibilidades. Então são 4 bancos que podem ser endereçados com 7 bits, que é aquele meu máximo lá possível, entendeu? Então por isso que tem 4 bancos para dividir isso, ok? Aí você pensa, tá, mas eu só tenho só posso endereçar com aquilo lá um banco desses. Como é que eu endereço esses outros 3 aqui? Então aí tem um outro detalhe aqui. Aqui, ó, tem um bit do registrador, depois que a gente vai ver sobre o registrador status, que é um registrador especial que está aqui no nosso banco de memória, aqui, ó, registrador status. O que ele faz? Ele que seleciona qual dos bancos de memória vão ser usados, tá? São 2 bits do nosso registrador status que são alterados por uma instrução para dizer quando esses 2 bits RP0 e RP1 forem 00, ele está selecionando, eu vou estar usando o banco de memória 0. Quando é 01, o banco 1, 10, 2 e 11, o banco 3, ok? Outra coisa óbvia aqui pra gente é esse 13 bits. Esse daqui é o nosso contador, ele fica, digamos assim, eu tenho aqui a minha primeira linha de código, minha segunda linha de código, minha terceira linha de código. Esse aqui fica indo, ele fica posicionando, ele é o nosso ponteiro que vai indo de linha em linha. Ele fica contando de linha em linha até chegar no final. Ele tem um limite, que é esse nosso 13. 13 é o nosso limite máximo de linhas de código que eu posso ter, entendeu? Ou seja, também tem o nosso endereçamento. Aqui é 7 bits, que consegue endereçar 4 bancos de 127, a partir daqueles 2 bits lá do registrador status, que você seleciona qual dos bancos, que podem ter cada banco no máximo 128 bytes, né? Essa minha memória flash, memória de programa, que também é interessado por esses 13 bits do nosso contador de programa. Então vamos lá, 2 elevado a 13, 2 vezes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, igual a 8.192 locais de memória, tá? Eu tenho a possibilidade de endereçar lá 8.192 locais de memória. Então aqui, ó, 8.192 words, que são palavras de instrução, é uma palavra, uma instrução. Uma palavra não é necessariamente 8 bits, tá? Uma palavra é o que você definir aquela palavra. Essa palavra aqui de instrução é composta por 14 bits, tá? Tem que ter em mente isso aí. Nesses microcontroladores aqui de 8 bits, tá? Então, são 14 bits cada instrução. Então, eu posso endereçar 8.192 linhas dessas, de 14 bits, ok? Vamos supor assim que você não tem mais espaço na tua memória RAM para guardar alguns valores e você quer pegar uma dessas tuas variáveis e deixar ela sempre guardada numa instrução, na própria ROM. Você vai usar esse tipo de instrução aqui, que é uma literal, tá? Aí sim, ele usa de 0 a 7. Quanto é de 0 a 7? É 1 byte, é 8 bits. 0 até 7 são 8 bits. Observe uma coisa aqui nesse diagrama aqui, ó. Digamos que você tenha uma variável aqui na tua memória RAM, uma variável A. E você tenha uma variável B guardada aqui na tua memória flash, na tua memória de programa. E você quer somar esses dois valores. Vamos num exemplo assim. Então, o que você tem que fazer? Depois a gente vai ver sobre instruções. Vamos falar em jogar para cá, jogar para lá. Vamos usar esse termo aí. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar esse teu valor aqui. Então, a primeira instrução é uma instrução de endereçamento direto. Você vai dizer, tá, eu quero o valor lá em tal lugar da memória. O valor, não interessa, um valor da memória. Tá? Aí você vai aqui. Vem com uma instrução
que diz aonde que está, endereça, aí você vai lá e joga esse valor aqui. E esse multiplexador aqui tem um bit aqui que controla qual desses aqui ele vai jogar para cá, entendeu? Então ele tem que escolher essa entrada aqui e jogar para cá, para endereçar a memória. Não pode pegar daqui, digamos. Então, quem controla isso aqui? Tem aqui, ó, uma unidade de controle, que são vários botõezinhos, digamos assim, que ficam ligando e desligando cada coisinha. Cada caixinha, digamos assim, dessas aqui, tem que ter os seus bits de controle. Tem o baramento, que é 8 fiozinhos que se jogam um valor para um baramento, mas tem que ter alguém que diz quem que eu quero que joga para cá, digamos assim. Não quero, digamos, eu quero jogar um valor para lá. Eu tenho que chavear ele, tem que dizer que eu quero jogar aqui, entendeu? Então, a unidade de controle que diz isso, que controla tudo isso. Esse controle também vem daqui, então por isso existe aqueles opcode que a gente vai ver depois. Então, digamos assim, eu quero endereçar um local lá da memória a partir daqui. Então, eu jogo o valor aqui do endereço da memória e esse multiplexador é controlado também por uma instrução de controle que diz, eu quero selecionar esse endereço vindo daqui, dessa linha de endereçamento aqui. Aí pronto, selecionei. E o próximo passo é jogar esse valor aqui na nossa unidade lógica. Essa aqui é a unidade lógica aritmétrica que faz todos os cálculos. Ele é o que trabalha com lógica, tá? Endereçou aqui, o próximo passo é jogar isso lá. Mas você tem que se certificar que não tem ninguém aqui nessa linha, não tem ninguém nesse baramento, porque senão você vai fazer um curto e vai queimar tudo. Então, digamos assim, quem controla tudo são essas instruções, que estão lá naquela partezinha da instrução chamada opcode, que a gente vai ver depois. Aí você jogou aquele valor aqui, então, onde é que ele está? Ele está aqui. Então agora esse multiplexador tem que fazer o quê? Tem que selecionar esse valor. Aqui é 8 bits, observem que aqui é 8 bits também esse baramento, ou seja, tem que ser assim porque a nossa unidade lógica trabalha com 8 bits. Então, ela não pode receber um valor aqui, um valor diferente, senão já vai dar conflito, não funciona. Joguei aquela minha variável A aqui, de 8 bits. O nosso multiplexador também, por um controle, selecionou dizendo que eu quero jogar essa flechinha aqui para cá. Não essa, entendeu? Então tá, peguei essa aqui, joguei para cá e joguei aqui e agora... ele joga esse outro, mais um outro comando de instrução que pega aquele valor que chegou aqui, como esse acumulador tem que estar zerado primeiro para fazer uma soma, porque senão já vai somar aquele valor que estava aqui antigamente, né? Então esse aqui está em zero, veio um valor daquela variável A, veio A para cá. Ele pegou, jogou no registrador aqui, pronto. Agora está nesse registrador aqui, então aquele valor A está aqui, nessa linha aqui de 8 bits também. Tem que ser tudo compatível, não pode ter coisa sobrando aí ou faltando. Então tá aqui aquele nosso valor A, né? Agora o que eu tenho que fazer é pegar aquele meu valor B que está aqui. Então agora sim, isso aqui é uma instrução de literal, ou seja, eu estou pegando um valor também, uma outra variável B que está aqui, isso é chamado de literal. Que está aqui e eu quero somar lá. Tá? Como é que eu faço isso aí? Não preciso mais endereçar nada, então não tenho um tipo de instrução de endereçamento direto agora. Agora eu tenho uma variável que está lá. Então, agora sim, tá vendo que essa linha é 8 bits? Então tá, eu jogo essa minha variável aqui, o meu multiplexador, de novo, por um controle aqui, diz que tem que pegar essa linha aqui e jogar aqui. Então, como eu tenho aquela minha variável A aqui já, e joguei esse outro valor, já somou esses dois e o meu valor está aqui, tá? Então, se eu quiser jogar ele aqui, eu jogo, se não quiser pegar ele aqui direto para a saída, enfim, né? É assim que funciona. Talvez isso aqui tenha ficado meio embaçado agora aqui, mas é só para depois, isso talvez você vai entender melhor quando nós falar das instruções dos opcode lá, ok?